Setembro de 2026. Esse é o prazo que a inteligência militar da Ucrânia diz que Putin estabeleceu para a queda do Donbás. Putin vive em um mundo de fantasia. Esse prazo só seria realista se a ofensiva de primavera e verão da Rússia estivesse indo como planejado. Spoiler, não está. A Ucrânia encurralou as forças russas, pois a ofensiva de verão fracassou antes de começar. O exército da Rússia está sendo destruído e as perdas são históricas. O impacto na ofensiva de verão é devastador. A Rússia não sangrava assim desde a Segunda Guerra Mundial. Não importa o quanto Putin queira, este verão não vai chegar nem perto de conquistar o Donbás. Veja o que deveria ocorrer neste verão. Na primavera, a Rússia iniciou grande ofensiva focando a linha de fortalezas de Donetsk. A concentração dessas 4 cidades, ao longo de 50 quilômetros no fim de Donetsk, é o último obstáculo para a Rússia conquistar a região do Donbás. O objetivo russo na primavera era lançar milhares de ataques para enfraquecer as fortalezas e preparar o terreno para tomar o Donbás até setembro, quando a linha caísse. O problema de Putin é que, para funcionar, o plano exige um exército russo em ótima forma. A linha de fortalezas recebe esse nome porque é letal para qualquer exército burro o bastante para atacá-la. Então, a Rússia tem atacado essa linha e tem fracassado feio. Uma primavera difícil levou a um verão diferente do que Putin esperava. O exército russo está sendo destruído. Os números de maio mostram tudo o que precisamos saber para ver que a ofensiva de verão já colapsou antes mesmo de começar. Vamos começar pelo pessoal. Em um relatório de 2 de junho, o Ukraine Today informou que os pretensos ocupantes russos sofreram 33.760 baixas em maio. Isso equivale a 1.089 baixas por dia. Isso não chega a ser um recorde para 2026. A Rússia já teve meses piores, em maio de 2026. Existe uma proporção que explica por que maio foi tão ruim e como isso prepara as forças de Putin para uma queda no verão. Antes de chegarmos a isso, não é como se maio tivesse sido um caso isolado para a Rússia também. Essa taxa de baixas vem após 2 meses em que as perdas mensais da Rússia ultrapassaram 35 mil. De acordo com a United 24 Med, a Rússia perdeu 35.351 soldados em março, seguida por 35.203 soldados em abril. Os 33.760 de maio são, na verdade, uma melhora para as forças de Putin, por mais insano que isso seja de dizer. Ainda assim, tudo isso significa que nos primeiros 5 meses de 2026, a Rússia já perdeu cerca de 130 mil soldados. Números assim não eram vistos desde a Segunda Guerra Mundial. Mas é ainda pior para a Rússia. Citamos uma proporção antes. O Ukraine Today tem alguns números interessantes que revelam o quão ruim maio realmente foi para a Rússia. Ela afirma que as forças russas conseguiram tomar cerca de 88 quilômetros quadrados da Ucrânia em maio. Mas a Ucrânia também estava contra-atacando. O exército ucraniano libertou 68 quilômetros quadrados, deixando a Rússia com um ganho líquido de 20 quilômetros quadrados. Vamos fazer as contas. Divida 33.760 pessoas por 20 quilômetros quadrados e você terá 1.688 soldados russos mortos ou feridos por quilômetro quadrado que a Rússia realmente ganhou da Ucrânia em maio. Putin sempre comprou território com o sangue do seu povo, mas esse é um número absolutamente ridículo. Esse pode ser até o melhor cenário para Putin. Segundo a Interfax, o ganho líquido da Rússia foi menor do que o indicado pelo Ukraine Today. Apesar de aumentar o número de suas operações de assalto em 37,5% em maio, ou seja, lançando mais de 7 mil ataques individuais contra posições ucranianas, a Rússia obteve um ganho líquido de só 14 quilômetros quadrados, segundo a Interfax, com dados da Deep State, organização de análise militar de código aberto. Considerando essa taxa baixa de avanço, foram 2.411 soldados russos por quilômetro quadrado conquistado pela Rússia em maio. Isso não é só humilhante para Putin, é desastroso para a ofensiva de verão. O objetivo dos mais de 7 mil ataques em maio e dos milhares feitos pela Rússia na primavera era conquistar território suficiente para atacar o cinturão de fortalezas de Donetsk. Isso era crucial para o plano. Porém, o que a Rússia conquistou é tão pouco que o verão será gasto em avanços medíocres diante de uma defesa que destrói o exército russo. A Rússia também não pode dizer que foi bem em março e abril.
Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, ISW, em março, a Rússia obteve um ganho líquido de apenas 23,04 km² da Ucrânia, desconsiderando infiltrações sem controle efetivo do território. Em abril, a Rússia sofreu uma perda líquida de 116,01 km². Se juntarmos tudo isso, significa que a Rússia está, na verdade, com uma perda de cerca de 80 km² nesta primavera. Esse é o cenário da Rússia para o verão: perda líquida de território e cerca de 100 mil soldados mortos ou feridos em 3 meses de primavera. Comparar isso ao avanço da Rússia em 2025 fará Putin chorar. O Ukraine Today afirma que na primavera de 2025, a Rússia conquistava 400 a 500 km² por mês, com baixas em número semelhante. Nada impressionante. O avanço da Rússia já era lento naquela época. Agora, o avanço não pode mais ser chamado assim. A maré virou. A Rússia perde território enquanto segue sacrificando milhares de soldados. Só em maio, a taxa mensal de conquista territorial caiu cerca de 25 vezes, considerando os ganhos territoriais líquidos. A Rússia não sofria tanto desde a Segunda Guerra Mundial, quando saiu vitoriosa do conflito. O ocorrido na primavera não deveria surpreender Putin. Em janeiro, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, CSIS, indicou que as Forças Armadas da Rússia tiveram mais perdas do que qualquer grande potência desde a Segunda Guerra Mundial. Naquele período, as baixas russas na guerra somavam cerca de 1,2 milhão. Esse número agora chega a 1,37 milhão, segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia. A Rússia teve a maior taxa de baixas entre grandes potências desde a Segunda Guerra Mundial e desempenho militar ruim, com avanços lentos e pouco território conquistado nos últimos 2 anos, segundo o CSIS em janeiro. Os capachos de Putin só pioraram desde então. Nos quesitos de efetivo e território, a Rússia já iniciou muito mal a ofensiva de verão. A Rússia precisava de território que pudesse usar como trampolim para ataques ao cinturão fortificado de Donetsk. Ela não possui esse território. A Rússia precisava de soldados para manter a estratégia do moedor de carne que Putin tanto adora. Com mais de 100 mil baixas em 3 meses, a Rússia carece dos soldados necessários. Ainda há muitos soldados, mas basicamente só mandam reservas mal treinadas morrer nas zonas de morte da Ucrânia, o que não leva a avanços. Aqui as coisas ficam interessantes. Para obter ganhos estratégicos contra a Ucrânia no verão, a Rússia precisa levar blindados ao campo de batalha. Assaltos mecanizados devem apoiar a infantaria enviada por Putin, então a Rússia precisa proteger seus tanques para destruir as defesas ucranianas. À primeira vista, parece que a Rússia faz isso, mas nem tudo é o que parece. De acordo com os dados do Ukraine Today, a Rússia perdeu 63 de seus principais tanques de batalha durante o mês de maio. Recorde negativo para a Rússia, talvez suficiente para fazer Putin sorrir. Se você não acompanha de perto a situação na Ucrânia, o baixo número de perdas pode sugerir que a Rússia mudou sua estratégia e agora protege melhor seus tanques contra drones e armas antitanque ucranianas. Não é isso que ocorre. Perder só 63 tanques não é tão positivo, pois indica que a Rússia quase não utiliza seus tanques em ataques. Isso fica evidente nos dados territoriais que mostramos antes. Se os tanques estivessem em ação, esses números seriam muito maiores. O fato de a Rússia estar perdendo terreno significa que ela não encontrou alguma nova estratégia genial com tanques. Ela não usa mais tanques como antes, graças à capacidade da Ucrânia de destroçar os blindados russos. A Rússia não ficou totalmente sem tanques. Segundo o Ministério das Finanças da Ucrânia, o país perdeu quase 12 mil tanques desde o início da guerra. Além disso, muito se fala sobre o fato de que a Rússia tem recorrido fortemente aos seus estoques da era soviética para manter seus blindados no campo de batalha, e que esses estoques estão se esgotando. Mesmo assim, a Rússia continua recebendo tanques. A Euromaidan-Press informou em 9 de maio que as entregas dos tanques T-90M, que Putin chamou de melhor tanque de batalha do mundo, continuam ocorrendo. Os fabricantes de tanques da Rússia também estão produzindo em massa os modelos T-80 e T-72, que são versões atualizadas das plataformas da era soviética que a Rússia tem usado intensamente na Ucrânia. A Rússia também tem sido rápida em falar sobre seu tanque T-14 Armata, embora tenha sido muito mais lenta para levar esse tanque ao campo de batalha na Ucrânia.
Tanques estão sendo produzidos, mas não na velocidade necessária para repor as perdas já sofridas pela Rússia. Então, o que explica isso? Por que a Rússia está usando menos tanques agora do que em qualquer outro momento da invasão? A resposta pode ser resumida em uma única palavra: medo. A Rússia tem tanques, mas está com muito medo de usá-los. Vemos isso na história do T-14. Em um artigo de julho de 2025, a revista Defesa destacou que o T-14 ainda não fez sua estreia na guerra. O artigo aponta que autoridades russas estariam retendo o tanque, pois temem mostrar o desempenho real do T-14 após verem como a Ucrânia lidou com os blindados enviados ao seu território. Agora, a Rússia pode afirmar que o T-14 é um dos melhores tanques do mundo e, com isso, fechar vendas. Se o T-14 tiver falhas, a Rússia quer escondê-las. A Ucrânia exporia essas falhas. O T-14 revelado pela Rússia no desfile do Dia da Vitória de 2015 não aparece em lugar nenhum. Ninguém sabe se o tanque atende às expectativas, e a Rússia não quer que a Ucrânia dê ao mundo as respostas. Situação parecida ocorre com o T-90. Considerado o melhor tanque do mundo, atuou na Ucrânia, mas não teve o impacto que a Rússia alega. Falhas foram expostas. A munição do T-90 é guardada em um carrossel dentro da área da tripulação. O impacto nesse carrossel incendeia tudo, envolvendo a tripulação em um inferno mortal. Já foram registrados casos de torres do T-90 girando descontroladamente após impacto, evidenciando uma falha grave no software que o torna inútil, mesmo que sobreviva ao ataque. Outro ponto, os T-90 não estão sobrevivendo. Eles vão para a Ucrânia e são destruídos, assim como os antigos modelos soviéticos usados pela Rússia na guerra. Tudo isso faz a Rússia realizar menos ataques mecanizados. Mesmo quando tenta, os capangas de Putin frequentemente se recusam. Essa foi a situação em Kharkiv em abril, quando o Guar Media noticiou que as forças russas estavam simplesmente se recusando a lançar ataques com tanques e veículos blindados devido ao medo dos drones ucranianos. A infiltração em pequenos grupos é a estratégia preferida, pois são menos visados por drones do que grandes blocos de metal no campo de batalha. Um recorde mínimo de 63 tanques destruídos mostra que a Ucrânia neutralizou uma das maiores vantagens da Rússia no campo de batalha. Do ponto de vista do custo da guerra, isso faz sentido. Um drone que pode custar à Ucrânia apenas $500 para ser fabricado, agora é capaz de destruir tanques que custam vários milhões de dólares. O retorno para a Ucrânia é enorme e para a Rússia um desastre econômico. Quanto ao verão, tudo isso significa que a Rússia não vai se sair muito melhor nos meses de verão do que se saiu durante a primavera. Ela precisa lançar ataques mecanizados para tentar tomar localidades ucranianas maiores antes do prazo de setembro de Putin para o Donbass. Esses ataques não estão acontecendo e fracassam quando tentados. Isso força as tropas russas a avançarem mais devagar e a pé para evitar drones ucranianos e obter ganhos reais. O território não se conquista de um exército quase imóvel. E não são só os tanques que são um problema para a Rússia à medida que o verão se aproxima. A situação dos veículos do país não é muito melhor. Agora, nada de particularmente especial aconteceu em maio em relação às perdas de veículos blindados da Rússia. E Ukraine Today informa que a Rússia perdeu 163 desses veículos, número compatível com as perdas mensais de blindados russos no verão de 2025. Os mesmos problemas que afetam os tanques russos também impactam os blindados russos. Por isso, a Ucrânia não quebrou recordes. A Rússia só emprega blindados na linha de frente quando indispensável. Drones ucranianos estão por toda parte e miram nesses grandes alvos metálicos com a mesma facilidade com que atacam tanques. Porém, os veículos blindados não são o principal nesta história sobre o fracasso da ofensiva russa de verão antes mesmo de começar. A verdadeira história está por trás das linhas de frente, onde os outros veículos que a Rússia usa são destruídos diariamente. Esse ponto da estratégia da Ucrânia é um divisor de águas para o verão. Mas antes de explicarmos o porquê, você está assistindo ao The Military Show. Se você está aproveitando o conteúdo do canal, aperte o botão de se inscrever para garantir que não vai perder o que vem por aí. Veículos blindados não serão um grande fator no verão. A Ucrânia os atinge quando pode, mas hoje eles são tão raros na linha de frente quanto tanques. Porém, a Rússia utiliza diversos outros veículos a dezenas de quilômetros das linhas de frente. Caminhões, equipamentos de transporte e combustível que acabam chegando até a linha de frente.
Carros comuns são usados para transportar soldados russos de um ponto a outro atrás das linhas. A Rússia mantém grande operação logística na retaguarda próxima, essencial para o que Putin deseja que seus fantoches alcancem no verão. Você talvez já esteja entendendo onde queremos chegar com isso. Maio foi um mês recorde para a Ucrânia quando se trata de destruir os veículos que formam a espinha dorsal da rede logística da Rússia. No dia 31 de maio, a Ucrânia fez algo notável. Esse feito estava escondido em uma série de números diários compartilhados por Metsa, mas é fundamental quando se trata da logística russa. Em 31 de maio, a Ucrânia destruiu 524 veículos e caminhões-tanque russos atrás das linhas de frente. Esse foi um novo recorde diário, logo após a Ucrânia já ter superado o recorde desse tipo de alvo 2 dias antes. No dia 29 de maio, a Ucrânia destruiu 483 veículos da Rússia. No fim do mês, as perdas de veículos e caminhões-tanque russos já passavam de 8.000, segundo dados de 31 de maio. Por que isso é relevante diante do fracasso iminente da Rússia em atingir seus objetivos neste verão? 2 palavras: bloqueio logístico. Esse é o nome informal de um programa criado pela Ucrânia para destruir a logística russa atrás das linhas de frente. Destruir milhares de veículos e caminhões-tanque mensalmente é fundamental para esse programa. A Rússia transporta equipamentos e combustível para soldados na linha de frente usando veículos e caminhões-tanque. Com a destruição desses veículos, menos suprimentos alcançam soldados que atacam o cinturão de fortaleza de Donetsk e outras áreas da Ucrânia onde Putin deseja avanço de suas forças. O resultado são perdas e ganhos de território muito pequenos que mencionamos. Não é só a defesa ucraniana que faz a Rússia ter desempenho inferior ao de grandes forças militares desde a Segunda Guerra Mundial. Os defensores da Ucrânia têm facilitado seu trabalho na linha de frente graças a ataques na retaguarda, que deixam as forças russas sem munição e blindados para ofensivas maiores. A Ucrânia está direcionando recursos financeiros para as unidades militares que estão impulsionando essa estratégia. Segundo o Ministério da Defesa da Ucrânia, 113 milhões de dólares americanos foram destinados ao programa de bloqueio logístico, e a primeira parte já foi entregue às unidades que definiram o padrão para destruir a logística russa atrás da linha de frente. A destruição de veículos logísticos russos é só parte de um programa maior para alisar a ofensiva de verão. Em relatório de 1º de junho, a New Voice of Ukraine destacou que essa campanha se espalha tanto que causa problemas à Rússia até em áreas que deveriam estar totalmente ocupadas, como Donbás, em Luhansk, e a Crimeia. O 3º Corpo de Exército da Ucrânia afirmou que o país agora domina os céus em Luhansk, região que a Rússia alega controlar totalmente. Em uma série de ataques em Luhansk, os drones da Ucrânia penetraram toda a região e conseguiram voar tão fundo a ponto de lançar ataques contra alvos dentro da Rússia que estão a 205 quilômetros atrás das linhas de frente. As defesas aéreas russas falharam em impedir os ataques. Explicarei o motivo depois. O mais importante aqui é o impacto que a destruição constante por parte da Ucrânia dos veículos logísticos da Rússia tem sobre a ofensiva de verão. Esses ataques são devastadores. Os nós logísticos estão sendo sufocados por todo o território ocupado. Mesmo que a Rússia consiga encontrar rotas alternativas, ela está sendo forçada a atrasar o transporte de suprimentos e soldados para a linha de frente. A Rússia já não tem mais zonas seguras na Ucrânia. Drones ucranianos podem atingir qualquer alvo, e o recorde de veículos destruídos sinaliza à Rússia que o verão será difícil para suas forças na linha de frente. Agora, vamos falar sobre a artilharia. A Rússia precisa de artilharia para bombardear as posições defensivas que a Ucrânia estabelece. Essa é uma estratégia terrestre bastante padrão. A artilharia dá apoio de fogo à infantaria, enfraquecendo as defesas da Ucrânia para permitir que as tropas terrestres abram brechas. Não há nada de revolucionário na estratégia da Rússia aqui, e é uma abordagem que funciona desde que você tenha artilharia suficiente. Você provavelmente já consegue adivinhar o problema que estamos prestes a mencionar. Ukraine Today diz que a Rússia perdeu 1.993 unidades de artilharia em maio, o que é mais um recorde histórico. E o motivo dessas perdas terem sido tão extensas é a estratégia que acabamos de explicar. A Rússia precisa de artilharia para apoiar suas tropas em terra. A Rússia enfrenta o problema de já ter gasto quase toda a sua artilharia moderna. Segundo a Ukraine Today, restam apenas artilharias soviéticas antigas, muitas rebocadas e algumas são armamentos improvisados que a Rússia está montando às pressas.
Não só esses tipos de armas têm alcances de tiro menores do que seus equivalentes modernos, o que significa que precisam ser levadas muito mais perto da linha de frente para terem algum efeito, mas também são totalmente desprovidas de mobilidade. Drones ucranianos causam tantos problemas aos tanques e veículos russos que estão sendo retirados da linha de frente. Imagine o dano que podem causar às unidades de artilharia estacionárias. Você não precisa imaginar, pois os números falam por si só. O que estamos vendo aqui é o último prego no caixão da vantagem de artilharia que a Rússia manteve durante grande parte da guerra e que Putin precisava desesperadamente para a ofensiva de verão. Os primeiros sinais de que a Ucrânia estava virando o jogo na artilharia surgiram em maio de 2025. Naquele mês, Pravda sugeriu que a Rússia estava ficando sem artilharia para enviar à linha de frente. O problema que prejudicou a estratégia de tanques do país também interferiu aqui. A Rússia estava esgotando os limitados estoques da era soviética, destruídos na Ucrânia. Segundo a Pravda, a produção russa de novos sistemas de artilharia e canos não supria a demanda da linha de frente. Já vimos a vantagem de artilharia da Rússia diminuir como resultado. Em fevereiro, o comandante das Forças Armadas da Ucrânia, Alexander Sirski, afirmou que a vantagem de artilharia russa caiu de 10 para cada uma ucraniana para apenas 2 para 1 em partes da linha de frente. Drones ucranianos foram o principal motivo disso e seguem destruindo a artilharia russa. A artilharia ainda desempenha um papel no campo de batalha moderno, mas drones voando aos milhares tornam muito mais difícil para a artilharia disparar sem revelar sua posição. E uma vez que o operador de drone sabe onde está uma unidade de artilharia russa, só haverá um vencedor entre um drone aéreo e rápido e um sistema de artilharia da era soviética caindo aos pedaços. A artilharia perde todas as vezes. A escassez iniciada em 2025 e a incapacidade da Rússia de combater drones ucranianos tornam as perdas recordes de artilharia em maio ainda mais devastadoras. Essas são unidades que a Rússia não recuperará nem reporá. No verão, a destruição da artilharia russa pela Ucrânia vai fazer a falta de apoio de fogo pesar ainda mais. Já vimos isso nas grandes perdas da Rússia e nos pequenos ganhos na primavera. Nada disso vai melhorar para a Rússia com o avanço da guerra no verão. Ok, Putin pode pensar, a artilharia não está onde preciso, mas a Rússia ainda tem muitos sistemas de lançamento múltiplo de foguetes para apoiar e atacar a retaguarda da Ucrânia. Mas será? As perdas de MLRS em maio atingiram o maior nível desde o contra-ataque ucraniano do verão de 2023, o que indica que a Rússia nem sequer poderá contar com esse tipo de sistema para sustentar a invasão no verão. Segundo Ukraine Today, a Rússia perdeu 63 unidades de MLRS em maio. Esse é o maior número de perdas mensais de MLRS desde 2023, e só é superado pelas 67 unidades que a Rússia perdeu em julho de 2023 e pelas 66 que perdeu durante outra ofensiva massiva em novembro de 2023. Como a artilharia russa, os sistemas de MLRS já mostravam dificuldade em gerar o impacto desejado por Putin desde 2024. No fim daquele ano, a UAWI relatou que a Ucrânia destruiu o menor número já registrado de MLRS russos. Isso importava pela mesma razão que o menor número já registrado de tanques destruídos em maio, sinalizando que a Rússia estava ficando sem um sistema essencial para avançar na linha de frente. A queda no número de MLRS indica esgotamento das reservas de armas do exército russo. Esse é um sinal sério, pois a artilharia de foguetes tem sido uma das principais ferramentas de pressão russa na linha de frente, disse a UAWI. Também divulgou um segundo relatório em dezembro de 2024, informando que até 13 de dezembro, nenhuma unidade russa de MLRS havia sido perdida. Isso mostrava o fim dos estoques da era soviética. Em maio de 2026, números recordes de MLRS foram destruídos. Isso indica que a Rússia reabasteceu seu estoque de MLRS a tempo da ofensiva do verão de 2026, certo? Afinal, não se pode ter números recordes de destruição a menos que a Rússia esteja colocando mais unidades em campo. Isso é verdade, mas novamente, os números não contam toda a história. As unidades de MLRS que a Rússia está trazendo para a linha de frente na primavera e no verão de 2026 estão muito longe daquelas que ela tinha em 2024, e antes disso, Ukraine Today revela que muitos dos MLRS que a Rússia está usando atualmente são variantes caseiras de sistemas da era soviética, que simplesmente não têm chance contra os drones ucranianos.
Se não são esses MLRS improvisados usados pelas forças russas, são os sistemas norte-coreanos tipo 75. Essas unidades MLRS de 170 mm são rebocadas, o que dificulta evitar o enxame de drones da Ucrânia. Esses nem são os melhores MLRS que a Rússia ganhou da Coreia do Norte. Quando a escassez começou, a Coreia do Norte enviou MLRS de 240 mm para reforçar os estoques russos. Eles acabaram sendo destruídos. O que restou para a Rússia são os mais fracos tipo 75, e o desespero está tão grande para maximizar o impacto desses sistemas que eles estão acoplando-os a sistemas robóticos terrestres, só para dar alguma mobilidade a eles. Essas ideias poderiam ser chamadas de inovadoras, mas o número recorde de unidades de MLRS destruídas em maio mostra que isso não está funcionando. Até agora, as perdas que analisamos mostram um fracasso histórico da Rússia em manter os equipamentos necessários para a ofensiva de verão. Se você combinar essas perdas de equipamentos com a taxa de baixas da Rússia e seu ritmo patético de avanço, simplesmente não existe uma base a partir da qual a Rússia possa lançar o tipo de ofensiva devastadora no Donbass que supostamente levaria ao colapso da região até setembro. A ofensiva de verão fracassou antes de começar. Como a Ucrânia pode piorar ainda mais para a Rússia? Já demos uma dica: destruir as defesas aéreas russas. Em maio, a Ucrânia destruiu 42 sistemas de defesa aérea russos. Esse não é um recorde, mas é o maior número em um mês desde junho de 2024, quando a Rússia perdeu 59 sistemas de defesa aérea para ataques da Ucrânia. Aqui vemos o avanço da campanha sistemática da Ucrânia para destruir o máximo de sistemas de defesa aérea em territórios ocupados. A campanha começou antes da ofensiva de primavera da Rússia, que visava avanços no verão. A Ucrânia intensifica a destruição das defesas russas desde o ano passado. Entre março e 10 de maio, a Ucrânia destruiu 37 sistemas de defesa aérea russos, equipamentos de guerra eletrônica e radares, o que é o dobro do número destruído em outubro de 2025, segundo o K-Post. A Ucrânia repetiu o feito em maio e somou mais 5, o que é uma má notícia para a Rússia no verão por um motivo simples. A perda das defesas aéreas abre caminho para os ataques ucranianos de médio e longo alcance. Lembra dos ataques recordes da Ucrânia contra veículos russos em maio? E sobre os drones ucranianos em Luhansk, que fizeram o terceiro corpo de exército afirmar que a Ucrânia domina agora os céus da região? Isso só foi possível porque a Ucrânia iniciou antes uma campanha para destruir as defesas aéreas da Rússia. Cada sistema abatido abre novo corredor aéreo para a Ucrânia atacar áreas ocupadas e o interior da Rússia. Esses ataques enfraquecem a máquina de guerra russa. Isso aparece nos aspectos logísticos já discutidos. Cada ataque da Ucrânia à indústria petrolífera e militar russa pode ser ligado à destruição das defesas aéreas da Rússia na Ucrânia. Com a destruição de infraestrutura e equipamentos na retaguarda, a Rússia enfraquece na linha de frente. Maio nos mostrou que a Ucrânia não está nem um pouco disposta a desacelerar quando se trata das defesas aéreas da Rússia. Na verdade, a Ucrânia está intensificando seus esforços. Neste verão, o resultado ficará claro no campo de batalha. Mais ataques fracassados, mais equipamentos queimando, mais impulso a favor da Ucrânia, enquanto a Rússia não chega nem perto de atingir as metas que Putin estabeleceu para o verão. Os objetivos de verão da Rússia são inatingíveis. Putin precisa de uma saída, pois esta é a fase menos bem-sucedida da guerra na Ucrânia para a Rússia desde o verão de 2023. A Rússia respondeu intensificando ataques a civis, pois sua invasão terrestre está desmoronando. No dia 2 de junho, a Rússia lançou um ataque aéreo que incluiu 73 mísseis e 656 drones por toda a Ucrânia. O Atlantic Council afirma que o ataque foi relevante, pois cerca de 30 mísseis balísticos foram usados e mais de 100 civis ucranianos mortos ou feridos. Mas é só isso que Putin tem neste verão. Crimes de guerra flagrantes que tentam esconder o fracasso de uma ofensiva de verão que nem começou. E nem é como se a estratégia da Rússia de atacar civis ucranianos fosse dar certo. Enquanto Putin vê seu exército colapsar a níveis de perdas da Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia mostrou que pode revidar a altura na frente dos ataques de longo alcance. Poucos dias antes do ataque de 2 de junho, a Rússia lançou outro ataque aéreo que incluiu o míssil hipersônico Oreshnik. A resposta da Ucrânia foi rápida, precisa e devastadora.
Assista ao nosso vídeo para saber mais e inscreva-se no The Military Show enquanto cobrimos a ofensiva russa de verão e os muitos fracassos que aguardam Putin nos próximos meses. Obrigado por assistir.